na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV. No programa de hoje, vamos conversar com o presidente de uma das maiores entidades aqui do Rio Grande do Sul, o Dr. Anderson Cardoso, que está aqui com a gente. E eu já começo lhe dando boas-vindas, obrigado pela participação. E já lhe pergunto como é assumir uma entidade de peso como a Federação. E quem é o Dr. Anderson Traumtan Cardoso? Boa noite. Boa noite. Obrigado, Cláudio. É um prazer estar contigo, com toda a audiência do Em Evidência na TV. É um desafio, né, Cláudio? A Federação é uma entidade extremamente representativa do setor empresarial do Rio Grande do Sul. Nós contemplamos... Eu assumi a Federação com cerca de 150 entidades filiadas de todo o interior do estado do Rio Grande do Sul. Hoje são mais de quase 180 entidades filiadas. Nós temos um programa bastante ousado de filiação. Queremos chegar a 200 até o final da nossa gestão. Então, é uma representatividade transversal, né? Não é de um único setor econômico. Nós representamos indústria, comércio, serviços, tecnologia, né? Um exemplo aí da Associação Comercial Industrial de Serviços e Tecnologia, CISAT, de São Leopoldo, e também o setor primário. Então, representar esse universo tão amplo do setor produtivo é extremamente relevante, né, para a entidade e nos traz um desafio bastante grande. Passamos um momento muito desafiador, que foi o momento da pandemia. Trabalhamos com afinco durante todo o ano, desde os protocolos sanitários, a questão da cogestão, trabalhamos a volta às aulas, né, muito fortemente no primeiro semestre, sempre focados na vacina. Entendíamos que a vacina seria a porta de saída desse momento tão turbulento das nossas vidas como um todo, e é o que tem acontecido, né? Então, nesse trabalho de retomada, nós também, além da questão sanitária, já com uma visão de longo prazo para todos esses setores, esse universo tão amplo, nós fizemos um programa durante o ano que nós chamamos Jornadas de Integração. Dividimos o estado em 8 macro-regiões e ouvimos de cada uma delas quais os principais gargalos que nós poderíamos antecipar o debate e acelerarmos ações para que no momento de retomada eles já estivessem ou encaminhados ou pelo menos com algum vislumbre de solução. E conseguimos fazer isso, Cláudio. Mapeamos esses gargalos, segmentamos em temas regionais, temas nacionais e levamos esse debate. Entreguei em mãos do presidente Bolsonaro em Brasília, entreguei em mãos aqui do nosso governador e do próprio presidente da Assembleia Legislativa, e temos dialogado com esses poderes em relação às ações concretas, né? Porque o nosso objetivo não é só debater, é trazer ações concretas, e já vemos várias delas em andamento. Então, resumindo muito, é um trabalho desafiador, mas que traz consigo uma possibilidade de concretude, de benefício para a sociedade muito efetivo, né? Há poucos dias nós realizamos uma outra campanha aí voltada para um outro segmento decorrente também da pandemia, que é a questão da doação de órgãos. Tá? Nós, com um sentimento muito social, de colaboração com a sociedade, a Federação via que os números ao longo de toda a pandemia nos colocaram numa posição extremamente desvantajosa, né, em relação ao próprio Rio Grande do Sul antes da pandemia e em relação a outros estados. Então, deveríamos fazer algo. De que forma nós poderíamos contribuir? Resgatamos um programa do próprio Tribunal de Justiça, que havia sido lançado em 2019, antes da pandemia, porque a legislação hoje, mesmo que nós declaremos, coloquemos na nossa identidade que somos doador, vai passar pelos nossos familiares. Sim, ainda quem decide, né? Numa entrevista, a questão da doação. Então, para que nós pudéssemos incentivar que os familiares fossem mais sensíveis, continua assim, a legislação continua nesses termos, fossem mais sensíveis, nós fizemos uma campanha que o Tribunal de Justiça iniciou de ter um certificado de doador. Então, nós
convidamos o Tribunal de Justiça, convidamos a Assembleia, o CREMERS, enfim, inúmeras entidades, a própria OAB participou, para que nós, durante um dia todo, né, fizéssemos a sensibilização do porquê doar e tudo mais. Então, foi uma campanha muito exitosa. Nós vimos certificados sendo emitidos no estado todo. E uma segunda ação desse movimento é a mudança da lei. Existe um projeto de autoria do senador Lazier Martins que modifica, que torna obrigatória o respeito à doação caso tenha sido manifestado em vida. Antes em vida. Então, a Federação também está trabalhando nessa modificação da lei, já foi aprovada no Senado, hoje está na Câmara. Então, é uma entidade muito ampla, né, muito capilar, porque está em todo o estado do Rio Grande do Sul, e é uma satisfação conduzir neste período, apesar, obviamente, dos desafios, especialmente da pandemia. Da pandemia. Eu ia lhe perguntar, doutor Anderson, e presidente, mais ou menos já respondeu, eu lhe perguntava as vantagens de ser associado da Federação. Mais ou menos já respondesse, né? A vantagem, nós acreditamos muito, Cláudio, um dos pilares, eu costumo usar o exemplo de 2 grandes valores para a Federação. Um é a ética, né? Ética no seu sentido mais profundo, ética como busca pelo aperfeiçoamento, busca pela virtude, busca pelo desenvolvimento individual ou coletivo, né? A ética, eu acho que para nós é um pilar essencial. Ao lado disso, liberdade, né? E a liberdade tem a sua expressão mais forte, mais ampla, mais contundente na liberdade de se associar. Você é livre quando você escolhe quem você quer, né? O casamento é um exemplo e a associação na Federação parte dessa liberdade. Nós não temos contribuição compulsória, nós não temos obrigatoriedade de vinculação. Quem está participando do movimento associativo da Federação é por livre, espontânea vontade e é porque vê valor agregado. Então, algumas dessas ações que eu narrei para vocês, mas eu poderia narrar diversas outras. Então, a possibilidade de trabalhar em conjunto foi o que moveu, lá no ano de 1927, as associações comerciais que existiam naquele momento, Porto Alegre, Bagé, entre outras, a se unirem. Lá em Bagé, viram que juntas, né, tinham muita identidade nos seus propósitos, nos seus pleitos, né, individuais em cada município pleiteando a mesma coisa. Então vamos nos unir, porque aí nós somos mais fortes e podemos ir mais rápido, né? E é isso que a Federação faz ao longo dessa jornada, completando 95 anos agora no ano de 2022. Que maravilha! Bom, eu converso hoje então com o presidente da Federação, Dr. Anderson Cardoso. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem aí o patrocínio da Kaisermac Distribuidora, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, do Grupo Solos, Portal de Ata Pública, da CDP Consultoria em Direito Público e também da EMS Análises Clínicas. Presidente, essa semana aí o senhor teve aí a honra de receber a maior premiação da Assembleia Legislativa, o maior mérito da Assembleia, né? O mérito Farroupilha. Como é que foi essa experiência? Uma experiência única, né? Primeiro, uma gratidão muito grande à Assembleia, ao presidente da Assembleia, o Gabriel Souza, pela indicação do meu nome, mas é uma medalha que eu recebo em nome da Federação, né? Eu reputo que não é uma medalha para o Anderson, é uma medalha para o trabalho da Federação, então, que eu compartilhei com toda a nossa diretoria, não apenas a diretoria que está vinculada à Federação aqui em Porto Alegre, mas em todo o estado. Nós temos vice-presidentes regionais, nós temos diretores em cada macro-região, como eu citei anteriormente. Além deles, todas essas lideranças, essas mais de 170 lideranças que nós temos à frente de cada uma dessas associações comerciais. É isso que move a Federação, esse exército, como eu chamo, que foi responsável por todas essas ações voltadas ao enfrentamento da pandemia, um momento difícil, um momento que a Federação liderou vários processos para a equalização das normas, possibilidade, estamos vendo agora algo que dizíamos lá no passado,
teremos pela frente ainda o enfrentamento de déficit público, que vai impactar a questão do câmbio, que vai impactar outros indexadores como inflação, etc. Então, tudo isso, ao longo de toda essa jornada, a Federação buscou contribuir com ações, né, para o enfrentamento. Então, é muito honrado, mas nos coloca também, de outra parte, uma responsabilidade de continuar nesse trabalho ao longo dessa jornada aí, que temos ainda mais um ano à frente da Federação. Eu, quando assumi, eu disse que eu ficava só um mandato, então, apesar dos pedidos aí, a gente já, no final, segundo semestre, já está pensando na sucessão, no próximo, mas tem muito trabalho pela frente. Eu acho que nos deixa muito lisonjeados de ter sido lembrados, mas uma responsabilidade também muito grande, fazer um bom trabalho ao longo deste segundo ano. Com certeza. Doutor Anderson, eu já fui assessor de comunicação da Federação, tenho um carinho especial mandar um abraço para Alexandre Elme, lá da época dos anos 90. Nosso amigo Alexandre. Nosso amigo Alexandre Elme, doutor Mauro Kniznik, que era o presidente na época. E nosso conselheiro. Conselheiro hoje? Tá bom, olha aí, ó. E desde a época, um dos assuntos que a Federação atua forte é a questão tributária aqui no estado, que é um assunto que continua em pauta mais do que nunca, né? Como é que a Federação, nesse momento, está aí vendo essa questão, principalmente em relação, né, pós-pandemia, os empresários aí saindo, né, de umas dificuldades? Como é que a Federação está atuando nesse sentido, doutora? Cláudio, esse é um tema muito importante para nós da Federação. E ao longo do ano, nós olhávamos essa perspectiva de retomada. Já olhando para o déficit de 2020, antes da pandemia, nós estimávamos um déficit em torno de 140 bilhões de reais para o governo federal. Com todo o processo de enfrentamento absolutamente necessário, né, o auxílio dado pelo governo federal, mais o serviço da dívida, nós chegamos no ano de 2020 a quase 1 trilhão de reais. Isso cria um gargalo, uma conta a ser paga muito grande. Qual era o nosso pensamento, qual era a nossa proposta e o que nós trabalhamos ao longo de 2021? Numa reforma administrativa de verdade, Cláudio, que enxugue o tamanho do Estado, para não precisar haver o que nós vimos, um furo do teto de gastos públicos. Então, esse era o grande tema federal. Por que eu estou dizendo isso? Quem nos assiste pode pensar, Anderson, mas estávamos falando de carga tributária. Eu reputo que o tamanho do Estado é determinante e trago aqui, peço que todos olhem com muito cuidado para a questão da reforma administrativa, porque ela determina o tamanho da carga. Sim. E aí sim nós vamos nós pagar essa conta. Quanto maior o Estado, mais vai necessidade de arrecadação. E não precisamos trabalhar num Estado mínimo, não é isso que nós estamos discutindo aqui. A discussão é um pouco diferente. A discussão é, temos um déficit extremamente grande, é como nas nossas casas, né? Mesma coisa. Tem uma conta maior para pagar, a conta de luz veio maior, poxa, deixa eu ver agora onde é que eu ajusto aqui o meu orçamento para caber essa conta de luz. O IPTU aumentou, deixa eu olhar aqui qual é Isso nós precisamos fazer como sociedade. Como sociedade, nós estamos vendo um déficit gigantesco, precisamos enfrentá-lo. E não adianta apenas aumentar o teto de gastos, porque essa conta vai ser paga ao longo dos anos. Então, ao nosso ver, nós precisamos reduzir privilégios, reduzir custo da máquina pública federal, para que possamos debater aí uma reforma tributária de verdade. Veio uma proposta, Cláudia, aí falando já de ações concretas da Federação ao longo de 2021. Nós estávamos debatendo já há algum tempo na entidade 2 propostas de reforma tributária. A PEC 45, que é uma proposta que unifica tributos sobre consumo, que é um grande problema do Brasil, de 5 tornando apenas um IVA, né, o chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que era uma proposta arrojada, né, acabava com incentivos fiscais, mas nós, Federação, participávamos do debate. Eu, inclusive, representava a nossa confederação no debate com o Congresso Nacional. E uma outra proposta que vinha do Senado,
é a PEC 110, né? Continua tramitando, que foi uma proposta resgatada de um projeto do ex-deputado Raul, que não se reelegeu, e o Senado tomou para si, com alguns ajustes, e propôs. Então, essas duas propostas de emenda à Constituição tramitavam dentro de uma comissão mista especial do Congresso Nacional, que, infelizmente, na troca da legislatura, né, saiu Rodrigo Maia, assumiu o novo presidente da Câmara e acabou optando por desconsiderar o trabalho dessa comissão e propor uma reforma fatiada do governo federal, e aí trouxe um projeto de lei de tributação de lucros e dividendos, porque via a necessidade de pagar a conta, né? Já, obviamente, né? O Ministério da Economia, vislumbrando a necessidade de pagar a conta, trouxe uma forma de fazê-lo, que era a tributação de lucros e dividendos. Na nossa ótica, no momento de retomada de economia, você tributar lucros e dividendos, além de você aumentar a burocracia, Cláudio. Pois é. Burocracia por quê? Porque eu resgato lá a década de 90, tá? Muito se fala no Brasil, o Brasil não tributa lucros e dividendos, só a Estônia e a Lituânia não tributam, então o Brasil está... É falácia. Por quê? Na década de 90, o secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, vendo o tamanho da burocracia de fiscalização, de tributação de lucros e dividendos na pessoa física do sócio, o que ele fez? Com um estudo, ele modificou o sistema, não é que ele tenha deixado de tributar lucros e dividendos. Naquele momento, 20%, isso em conversas com ele narra, 20% do efetivo da Receita Federal buscava verificar a correção da utilização de despesas do sócio contra a pessoa jurídica. Então, o sócio ia jantar, tinha um carro, tinha uma despesa de hotel e lançava na pessoa jurídica, e tinha aqui um fiscal lá dizer, poxa, esse jantar foi de fato uma atividade da empresa ou foi uma atividade pessoal do sócio. Então, imaginem isso multiplicado pelo número de sócios de empresas no país. Para se tributar. Então, assim, era um contingente de 20% da fiscalização da Receita destinada a isso. O que o Everardo viu? Não, isso não faz sentido. Tá? A correspondência é muito pequena. Então, vamos antecipar essa tributação. Eu aumento a tributação da pessoa jurídica, centralizo a fiscalização na pessoa jurídica e não preciso pulverizar no sócio. Então, não é que não exista tributação de lucros e dividendos no Brasil. Explicação. Ela foi colocada dentro, uma espécie de substituição tributária dentro da pessoa jurídica. E o que propunha esse projeto 2337 era trazer de volta para a pessoa física. Então, no momento de retomada, nós aumentaríamos burocracia e aumentaríamos carga tributária no Brasil. Então, a Federação foi contra, fizemos um amplo movimento, participamos com a OAB, as demais federações, levamos isso a nível nacional e, felizmente, esse projeto não avançou no Congresso Nacional. Então, te respondendo, em relação à carga tributária, a Federação, olhando o macro, né, olhando nível federal, está trabalhando muito por uma reforma administrativa de verdade, não a que está aí, que é muito tímida na nossa ótica, que permite tão somente a meritocracia na esfera pública federal, para o servidor público federal, o que para nós é meritório, mas não é o único enfrentamento que temos que fazer. Temos que fazer um enfrentamento de enxugamento das contas públicas federais para que o tamanho da conta que nós tenhamos que pagar seja menor. Ao lado disso, trabalhamos muito no debate da reforma tributária contra o PL 2337 e queremos uma reforma tributária de verdade. Mas o mais importante, Cláudio, em nível estadual o trabalho da Federação. Nós fomos, no ano passado, uma das únicas entidades empresariais que foi contra a prorrogação das alíquotas majoradas. Uma das únicas. Nós defendíamos o que está acontecendo agora. E por conta do trabalho da Federação, muito por conta do trabalho da Federação, nós vamos ter, a partir de 2022, o retorno às alíquotas de 17%, alíquota básica no Estado, e 20% das alíquotas que haviam sido elevadas, que é energia elétrica, combustíveis,
e telecomunicações. Então esse foi um trabalho muito forte que a Federação fez no ano passado e que os gaúchos vão ter, a partir do ano de 2022, o benefício. O resultado. Presidente, deixa eu só comentar aqui os nossos apoiadores, que eu quero encerrar o nosso último bloco falando sobre o agro, que tem aí, olha, literalmente com o perdão do trocadilho, salvado a lavoura, né? Mas o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio da Kaisermac Distribuidora, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, do Grupo Solos Portal de Ata Pública, da CDP Consultoria em Direito Público e da MS Análises Clínicas. O senhor falou que o Brasil do agro é o Brasil que dá certo, presidente. E realmente o agro tem feito aqui no estado, principalmente, tem sido, né, importante nessa recuperação econômica. Como é que o senhor vê essa situação? Sem dúvida, e nós temos uma premiação na Federação justamente para o setor, né, por reputar que é um setor determinante para a economia do estado do Rio Grande do Sul. O setor do agro, direto ou indiretamente, corresponde a cerca de 40% da nossa economia, do nosso PIB. Então, contribui fortemente. O ano passado, tivemos o ano de 2020, o início da pandemia, uma queda muito grande do PIB do estado do Rio Grande do Sul, né? Mais 7% de queda no PIB do estado, enquanto o Brasil caiu 4%, o estado caiu 7%. Perdemos mais de 20 mil empregos, Cláudio, aqui no estado do Rio Grande do Sul, então um ano extremamente difícil. O ano de 2021 vem com uma contribuição muito forte do agronegócio, né? Crescimento do PIB, cresce muito. A nossa expectativa é que o estado cresça acima de 2 dígitos, especialmente considerando essa base defasada, né, do ano de 2020, e em 2021 que nós possamos crescer mais de 2 dígitos. E muito por contribuição do agro. Agora, na chamada safrinha, o Brasil sofre, né, mais do que o Rio Grande do Sul, então devemos crescer mais que o Brasil, mas o agro ainda dando sua contribuição fundamental. No entanto, temos desafios pela frente, né? Desafio do câmbio, que acaba impactando insumos do agronegócio, né? E também desafio de infraestrutura. Então, por isso que a Federação está tão voltada para a discussão que eu referi anteriormente das jornadas de integração sobre infraestrutura, porque isso nos permite não apenas discutir, mas antecipar movimentos, tá? No sentido de melhorias dessa infraestrutura para o escoamento da produção, com redução de custo e maior competitividade para o produto do estado do Rio Grande do Sul. Então, o agro, sem dúvida nenhuma, tem uma contribuição fundamental para o estado do Rio Grande do Sul, mas nós temos que ter uma visão de médio e longo prazo, né? Temos problemas aqui com irrigação, o governo do estado está trazendo um projeto para incentivar justamente essa questão do agronegócio, e de outro lado também precisamos enfrentar os gargalos de logística, que aí beneficiam não apenas o agro, né? Sim. Beneficia toda a cadeia produtiva do estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. O programa Em Evidência na TV vai fazer um rápido intervalo, hoje conversando com o presidente da Federação, o Dr. Anderson Cardoso, mas em seguidinha nós já estamos de volta. Um instante só. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP. A consultoria em direito público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país.
assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico capaz de abranger toda a área pública, com ênfase maior para a administração municipal. A CDP presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções, agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 3226-6866 ou acesse www.cdprs.com.br. Com garantia de qualidade dos produtos e serviços, a Solos atende todo o território nacional. É uma empresa de apoio a soluções e inovações para a gestão e possui o portal de ata pública, que tem o objetivo de ofertar bens, produtos e serviços nas adesões e caronas em ata de registro de preços e venda direta. A Solos é a saída mais eficiente para o gestor público que precisa de agilidade e rapidez na adesão de atas de registros. Tem um marketplace para órgãos públicos que vence a burocracia da máquina pública e os processos licitatórios demorados, aqueles que podem levar mais de 90 dias para sua concretização. No portal de ata pública, você compra com segurança e qualidade. Para mais informações, ligue para 3105-8482 ou acesse www.portaldeatapublica.com.br. Agilidade na logística aliada à exatidão dos resultados é a marca registrada da MS Análises Clínicas. A MS é uma empresa que presta serviços de apoio ao diagnóstico médico e realiza em Pelotas exames de Covid através do RT-PCR. O laboratório presta serviços em saúde de forma inovadora e confiável, dando valor à vida e atendendo às necessidades dos clientes. A empresa trabalha para ter posição de destaque regional no desenvolvimento e prestação de serviços em saúde. Para mais informações, ligue 53 99 99 07 853 ou acesse www.laboratorioms.com.br. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Programa Em Evidência na TV está de volta, hoje conversando com o presidente da Federação, Dr. Anderson Cardoso. E lembrando sempre que o programa Em Evidência tem o patrocínio da Kaiser Mack, distribuidora do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, do Grupo Solos, Portal de Ata Pública, da CDP, Consultoria em Direito Público e da MS Análises Clínicas. Doutor Anderson, a gente conversava no bloco anterior sobre a questão do agronegócio. O senhor falou sobre lá o início, quando começou a Federação, e o senhor tem promovido aí justamente a ampla participação das filiadas, né? Como é que está esse processo, doutor Anderson? Esse é um processo, Cláudio, que eu reputo que a Simone, a presidente que eu sucedi, contribuiu muito, que é uma participação mais efetiva das nossas filiadas do interior. Então, hoje nós temos um senso de pertencimento muito grande das nossas filiadas. É uma grata satisfação para nós vermos essa participação bastante efetiva. Enfim, mesmo presencialmente na Serra também. Então, procuramos, mesmo num momento de pandemia, estar muito próximo ao interior. Essas jornadas de integração que nós falamos no último bloco também contribuíram muito, né? Porque aí nós levamos a discussão partilhada por regiões, macro-regiões. Procuramos entender as dificuldades de cada uma das macro-regiões individualmente, ouvindo as demandas, não apenas das nossas filiadas, convidamos outros líderes de OABs, prefeitos, vereadores, deputados que representam essas macro-regiões. Então, há uma preocupação muito grande de que as filiadas tenham efetivamente um senso de pertencimento, uma contribuição e vejam atendidos os seus pleitos. Então, esse é um trabalho que a gente tem procurado dar seguimento, trabalho
reputo que teve uma contribuição muito forte da Simone e que a gente procura dar seguimento nessa gestão. Doutor Anderson, no bloco anterior, o senhor comentava sobre a questão do tamanho do Estado, né? E o governador Eduardo Leite vem promovendo algumas ações nesse sentido, né? Fechando algumas, vendendo algumas empresas, né? Fechando outras, e privatizações também estão na pauta do governo do Estado, como é o caso da Corsã. Como é que a Federação vê isso, presidente? No âmbito estadual, Cláudio, nós tínhamos algumas prioridades no debate, né? Um deles era a questão da reforma da Previdência dos Militares. Reforma administrativa, né, que foi levada a efeito, foi aprovada. Aliás, parabéns à nossa Assembleia. Aprovou por proposição, mas óbvio, outros governos tentaram, mas reforma administrativa, reforma da Previdência dos Militares, num segundo momento, a possibilidade das privatizações e concessões, né, sem o plebiscito e depois aprovado efetivamente a privatização, a Federação apoiou todas essas medidas. Questão do teto dos gastos públicos, que foi aprovado recentemente, parabéns mais uma vez à Assembleia. Então se fala muito no movimento do Executivo, que devemos saudar, devemos parabenizar, mas eu dou especial aqui atenção a toda a movimentação da Assembleia em cima dessas pautas. O debate não é uma mera aprovação, mas um debate aprofundado. Sim. Parabéns à Assembleia, aos seus líderes que têm contribuído com o Estado do Rio Grande do Sul nessas pautas tão importantes. E dando uma resposta rápida. Exatamente. Né? Esse é um ponto muito importante, Cláudio. Se nós olharmos antes da pandemia, 2019, entramos com uma perspectiva, poxa, o Estado com um déficit público gigantesco, se arrastando. Como é que vamos sair desse problema? O Rio Grande do Sul não é atrativo mais para investimentos. Então, e hoje estamos com outro momento. E muito contribuição da Assembleia. E aí, em todas essas pautas, com apoio, trabalho efetivo, debate efetivo da Federação, tá? Em todas as pautas. Reforma administrativa, reforma da Previdência, concessões e privatizações. E no tema saneamento, Cláudio, eu reputo uma excelente oportunidade. Excelente oportunidade. Por quê? É uma decorrência do marco regulatório do saneamento básico. Então, primeiro, os municípios têm metas. Segundo, ao longo das décadas passadas, e a Corsã exemplar, não conseguimos chegar sequer a patamares mínimos de tratamento de esgoto. Rio Grande do Sul tem um patamar de tratamento de esgoto de 30%, Cláudio. Eu estou falando do Norte, Nordeste, estou falando do Rio Grande do Sul, com décadas de uma empresa pública. Você sabe qual é o nível de investimento que nós precisamos para mudar esse quadro? É de bilhões de reais. Qual é a expectativa do poder público estadual investir bilhões de reais no saneamento? É baixíssimo, se não inexistente. Então, mais do que necessário, num momento de retomada, nós permitirmos que o ente privado participe desse processo, melhore a prestação de serviço, porque tratamento de esgoto reverte diretamente em saúde também. Melhore a saúde da população e gere emprego e renda, Cláudio. É verdade. Porque esse investimento de bilhões de reais é justamente para isso. Ele vai movimentar a economia com fornecedores, com mão de obras. Esse valor, esses bilhões vão circular na nossa economia. Então, na nossa visão... É isso que tem que colocar, porque eu não entendo essa resistência, né, com esses assuntos. Parece um tabu aqui. Eu só pergunto para o telespectador se ele tem saudades, por exemplo, se alguém tem saudades da CRT. Exato. Né? Para que tanto tabu, tanta resistência? Exato. É melhoria na prestação de serviço público. Na nossa ótica, Claudio, isso é importante. Antes falamos de reduzir... Não é questão não é tamanho de Estado. A questão não é o Estado tem que ser inchado ou o Estado tem que ser mínimo. A questão é o propósito do Estado. O propósito do Estado é prestação de serviço público de qualidade. O que é essencial? Educação, saúde e segurança. Então, saúde passa pelo saneamento. Se eu tirar recursos da saúde para investir em energia elétrica, distribuição, como era necessário. Não é que a CE não fosse uma empresa de qualidade. Não é isso. Ela atingiu excelentes índices em várias... mas não há
capacidade do Estado de investir, ela se precariza, então, quase perdendo a concessão, né? Antes da privatização. Então, mesmo em saneamento, índices baixíssimos de prestação de serviço, faz sentido tirar recursos, bilhões de reais de saúde, educação e segurança para investir em saneamento? Olha, na nossa ótica, o melhor é conceder serviço para que o ente privado, que é melhor, né, tem mais agilidade, tem mais capacidade para prestar esse serviço de qualidade, e o Estado arrecada. É o que ocorreu com a CE, que não pagava o ICMS, passou a pagar. Esse valor está sendo distribuído para todo o Estado. É dinheiro girando. Nos dois lados. É melhor serviço público e ainda recursos entrando nos cofres estaduais. Então, todo esse contexto nos leva a apoiar concessões e privatizações, inclusive no saneamento básico. E defendemos que no saneamento básico, inclusive, isso ocorra rapidamente, né? Porque vai permitir justamente contribuir com a retomada econômica. É óbvio que o debate sobre a melhor forma ele tem que ser travado, né? Estamos fazendo isso, inclusive, em relação a concessões de rodovias. São 3 blocos, estamos aprofundando o debate com cada um, contribuindo com o Estado. O nosso espírito é colaborativo. Olhamos, vemos que essa é a saída, vamos fazer da melhor forma possível, vamos debater, vamos analisar, mas vamos andar. Não podemos parar nesse processo, especialmente no momento de retomada, que essas obras, mais uma vez, vão contribuir com geração de emprego e renda para os gaúchos. E, presidente, a gente tem o ano que vem eleições, né? E a gente não pode deixar, o senhor comentou sobre a questão da aprovação da Assembleia Legislativa, né? Tem a base do governo, tem a oposição, mas a gente tem visto, além das situações normais políticas que são inerentes do país, do mundo, a questão de você polarizar, assim, né? Ou é contra, ou é a favor, e quem é contra briga com quem é a favor briga com quem é contra. Será que isso não tem atrapalhado? A gente teve a questão da pandemia também, né? E o Rio Grande do Sul, como é que fica nisso aí? Será que não atrapalha um pouco, né? Qual a perspectiva agora para o ano que vem? Historicamente, esse foi a grande pedra no sapato de nós gaúchos, né? Se um estava bem, o Grêmio Inter, o Chimango e Maragato, isso da nossa cultura tem estudos já, inclusive sobre essa questão. Eu sou muito otimista em relação a isso, Cláudio. Eu acho que, e procurei contribuir como liderança empresarial na nossa entidade muito com o compromisso de colaboração. E vejo que a geração que vem com um espírito mais colaborador, né? Mais integrador. E estamos vendo inúmeros exemplos disso no estado do Rio Grande do Sul. A Assembleia aprovar projetos assim sinaliza nesse sentido. Sim. As federações hoje trabalham muito unidas em diversas pautas. Eu dei um exemplo de uma ação feita pela Federação, onde a Federação não quer protagonismo, né? Doação de órgãos. Projeto que nós resgatamos do Tribunal de Justiça, fomos ao OAB, fomos ao CREMERS, fomos à Assembleia Legislativa. Independente de partidos também, né? Integramos, o objetivo é colaborar, contribuir, né, para a melhoria do nosso Estado. E vemos isso no espírito da construção do Instituto Caldeira, empresas de diversos setores contribuindo. Temos exemplos do ecossistema de inovação, né, traz isso muito forte. Então, eu acho que sim, eu acho que nós perdemos muitas oportunidades ao longo dos últimos anos, porque enquanto um puxava para o lado, o outro e aí não saía para lugar nenhum. Sem olhar o mérito, né? Quer dizer, o Cláudio, a ação é do Cláudio, não, ele vai tomar o mérito, então eu não vou contribuir. Eu entendo e tenho procurado trabalhar no sentido oposto, né? Independente de quem está à frente do processo, e não tenho nenhuma necessidade de estarmos, e tenho trazido isso para dentro da Federação, nenhuma necessidade de liderarmos o processo, nós queremos colaborar para o melhor para o nosso Estado. Muito bem. Presidente, a gente tinha falado agora, o senhor tocou na questão da inovação, e a gente tem o South Summit chegando aqui o ano que vem, e com a questão da pandemia, o senhor falou também sobre a questão da integração através da tecnologia, né?
situações que vieram para ficar, né? E agora a gente tem um grande evento aqui. E a inovação, será que é aí a grande palavra-chave para o desenvolvimento do Estado, inclusive? South Summit e a possibilidade de vir o Web Summit também. Então, os dois grandes, um da Espanha e outro de Portugal, dois dos maiores eventos mundiais no setor. Cláudio, esse tema para nós, para mim, é muito caro e para nós da Federação foi eleito como tema prioritário da gestão, inovação. Por quê? Porque nós vimos que os modelos de negócio que menos sofreram ou nem sofreram e cresceram durante a pandemia foram os modelos de negócio voltados para a nova economia. Tá? Então, aquelas empresas que já haviam promovido a sua digitalização, a transformação digital, já estavam voltadas para novos modelos de interação com o seu cliente, maior agregação de valor, não sofreram, cresceram, né? Muitos deles. Temos exemplos aqui do Rio Grande do Sul, o AGE, né? Hoje AGE, o anterior AGE Bank, um belíssimo exemplo de banco digital que ganhou o país. Alguém pode dizer, tá, mas Anderson, o meu setor é muito tradicional, que eram no início, né? Lá no ano passado, quando eu fui eleito e com a perspectiva de assumir, eu comecei a trazer esse tema para o debate interno, mas é um tema muito distante. Não, essa é a realidade, pessoal. Não é mais uma questão de futuro, é uma questão de presente e é uma questão de sobrevivência. A perenidade das nossas empresas passará por inovação. O mundo anda tão rápido e tão desafiador que se nós não tivermos a capacidade de nos reinventar, agregar mais valor, né? Digitalizar os nossos processos para economia, né? Redução de custos, digitalizo o que é possível, agrego, oferto mais valor para o meu cliente e vejo uma perspectiva de inserção dessa nova economia, eu costumo dizer que sem transcorrer essa jornada, os modelos de negócio estão fadados a um insucesso. E a gente tem visto bons exemplos no estado do Rio Grande do Sul, né? Essa questão de o meu setor não pode se inserir. Nós temos o exemplo do varejo, Lojas Renner, o que fez de transformação digital. E no seu setor varejo, nós temos um belíssimo exemplo, o maior exemplo do país, que é o Magazine Luiza, né? Que promoveu uma digitalização, ganhou em valor de mercado e ganhou em faturamento, né? Nós podemos olhar o agro, Cláudio, que tu falaste há pouco. É verdade. O agronegócio. Não, mas o agronegócio... Não, o agronegócio é um dos setores que mais tem sido impactados. É verdade. Cláudio, se nós voltarmos à década de 70, o Brasil ele era comprador de alimentos. O Brasil importava mais alimentos do que exportava. Com tecnologia, e aí é um trabalho muito importante da Embrapa, nós viramos de consumidor a fornecedores mundiais. Produtividade por hectare plantado. Tecnologia, inovação. Então, um setor que dá exemplo na inovação, na utilização de tecnologia, cresceu mais de 60% nesse período de 40 anos. Então, nós temos aqui efetivamente um exemplo. Podemos pegar empresas. Pega a SLC Agrícola. Tá? O tema permeou o nosso debate. Aí nós temos um belíssimo evento toda quarta-feira. Convido todos a nos acompanharem, que é o Tá na Mesa, né? Tá na Mesa da Federação. Trouxe o debate do tema inovação ao longo de todo o ano. Foi o tema central do nosso congresso, realizado no Instituto Caldeira, também agora em novembro. E esses exemplos, passando pela SLC que participou do nosso Tá na Mesa, trazem a forma como efetivamente a inovação contribui para não apenas o aumento da rentabilidade dos negócios, como a valorização dos negócios. A SLC tem um exemplo belíssimo, né, de gestão tecnológica, a adubação, as máquinas hoje, ao invés de pulverizar toda a lavoura com defensivos, ela pulveriza, ela com um sensor identifica o que precisa, reduz custo e incrementa resultado. Não, colheitadeiras movidas com GPS, que sem a presença física, realmente é fantástico. E eu me lembro, presidente, que o pessoal ficava preocupado com a questão do emprego no campo, né? Daí eu me lembro que um professor meu falou, mas você quer que seu filho fique de sol a sol
com aquele chapéu como na mão, ou você quer que ele faça lá o projeto da colheitadeira, do GPS, da internet no campo? Outra questão 5G também, que está chegando aqui, carros que andam sozinhos, Wi-Fi para as pessoas através de placas de trânsito. Isso não tem como voltar, né? Não tem, né, presidente? Blockchain, internet das coisas, né? Eu costumo dizer, Cláudio, tudo isso a gente chamava, né, uma era de mudanças. Só que não é só isso, né? A gente está mudando de era. Tá? Essa mudança é mais profunda. É uma mudança social. Sim. Nós não aguentamos mais esperar vou chamar um táxi. Não, o Uber vai chegar na hora. Então, assim... A vida da pessoa melhora. A oferta de mais valor não é uma decorrência só do modelo de negócio. Não é que, eu preciso o meu setor está mais competitivo. Não é isso, pessoal. Na minha ótica, o que tem ocorrido é a sociedade, ela muda. Muda o mindset. A geração mais jovem vem tecnológica. Então, a demanda da sociedade é diferente. Por isso que o tema inovação é tão necessário. Maravilha. Presidente, vamos fazer um intervalinho, o nosso último bloco para as considerações finais. Passa voando o programa. Eu lembrando aqui que o programa Em Evidência na TV tem um patrocínio da Kaisermac Distribuidora, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, do Grupo Solos Portal de Ata Pública, da CDP, Consultoria em Direito Público, e da MS Análises Clínicas. A gente vai fazer um intervalinho e em seguidinha temos aí as considerações finais com o presidente da Federação. Antes disso, Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP. A consultoria em direito público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país, assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico capaz de abranger toda a área pública, com ênfase maior para a administração municipal. A CDP presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções, agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 32 26 6866 ou acesse www.cdprs.com.br. Com garantia de qualidade dos produtos e serviços, a Solos atende todo o território nacional. É uma empresa de apoio a soluções e inovações para a gestão e possui o portal de Ata Pública, que tem o objetivo de ofertar bens, produtos e serviços nas adesões e caronas em ata de registro de preços e venda direta. A Solos é a saída mais eficiente para o gestor público que precisa de agilidade e rapidez na adesão de atas de registros. Tem um marketplace para órgãos públicos que vence a burocracia da máquina pública e os processos licitatórios demorados, aqueles que podem levar mais de 90 dias para sua concretização. No portal de Ata Pública, você compra com segurança e qualidade. Para mais informações, ligue para 3105-8482 ou acesse www.portaldeatapublica.com.br.
Agilidade na logística aliada à exatidão dos resultados é a marca registrada da MS Análises Clínicas. A MS é uma empresa que presta serviços de apoio ao diagnóstico médico e realiza em Pelotas exames de Covid através do RT-PCR. O laboratório presta serviços em saúde de forma inovadora e confiável, dando valor à vida e atendendo às necessidades dos clientes. A empresa trabalha para ter posição de destaque regional no desenvolvimento e prestação de serviços em saúde. Para mais informações, ligue 53 99 99 07 853 ou acesse www.laboratorioms.com.br. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Programa Em Evidência está de volta, Em Evidência na TV está de volta aqui pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também na plataforma digital de sua preferência. Hoje estamos entrevistando o Dr. Anderson Cardoso, presidente da Federação. O programa, infelizmente, Dr. Anderson, está chegando no final, temos 5 minutos e eu quero, para concluir, lhe perguntar então as perspectivas final do ano chegando aí, perspectivas para 2022. É um ano que nos traz inúmeros desafios, né, Cláudio? Começando que é um ano eleitoral, que no Brasil sempre é um ano de turbulências, né? Então, o cenário político, temos essa dualidade federal, né? Felizmente, no estado do Rio Grande do Sul, temos uma perspectiva de maior estabilidade, né? Por conta de tudo que falamos do agro, que traz uma perspectiva de crescimento também para o ano de 2022. Nós temos desafios macro bastante grandes. Um deles é a inflação, a questão da taxa de juros, que está crescendo, né? Justamente para o combate da inflação, corretamente. Acho que e a inflação retira a capacidade de poder de compra. Principalmente dos mais pobres, das classes menos favorecidas. Temos agora, né, o Auxílio Brasil necessário, né, que vai injetar recursos importantes na economia, deve contribuir com a movimentação, mas precisamos enfrentar esse desafio da inflação. A nossa perspectiva é que esse problema ainda perdure durante 2022, tem a questão também do câmbio impactando a nossa atividade econômica, então, pelo menos no primeiro semestre, a nossa expectativa é que não consigamos equalizar essas questões. Por isso que é tão importante essas bandeiras do enfrentamento da reforma administrativa em nível federal, porque sinaliza, inclusive para investidores externos, uma segurança para investimentos de longo prazo. Então, com a vinda, obviamente, de investimentos, a taxa de câmbio permite uma maior estabilidade da taxa de câmbio. Então, esse é um olhar macro, né? Temos também desafios muito grandes em relação à atividade econômica, né? A retomada econômica vai depender muito de incentivos como esses do Auxílio Brasil para que tenhamos um movimento maior também da atividade econômica. Ao lado de tudo isso, nós vislumbramos também uma questão importante a ser enfrentada, que é a reforma tributária, né? Seria muito importante, ao lado da reforma administrativa, enfrentando esse gargalo, nós termos também o enfrentamento de uma reforma tributária de verdade, né? Reduzindo, simplificando, porque isso... A vida do empresário para investir, né? Exatamente. Olha o emaranhado de impostos, até difícil para cobrar do governo também, essa confusão ata. Eu tenho amigos meus empresários, formulário amarelo, formulário branco, formulário para isso, para aquilo, para o Estado, para a prefeitura. As empresas gastam muito tempo fazendo isso. Exatamente. E, Cláudio, podendo avançar nessas duas pautas, né? Por mais que o cenário seja turbulento, né? Inflação, né? Crescente, que precisamos aumentar a taxa de juros para combater. Então, os dois não se equalizam no curto prazo. Mais câmbio afetando, que afeta positivamente alguns setores, mas massivamente, inclusive, impacta a inflação negativamente. Tendo essa
vislumbrando reforma administrativa para reduzir custos de Estado, tu traz mais recursos para o Brasil, e reforma tributária permitindo uma maior competitividade para as empresas brasileiras, nós entendemos que é a forma adequada do enfrentamento dessa questão. Então, é isso que a Federação vai batalhar muito para o ano de 2022. Ao lado disso, um tema que a gente passou ao longo do debate tangenciando, porque perpassou todos os temas que falamos, é educação, Cláudio. Ah, sim. Para nós, a questão da inovação que falamos há pouco, ela passa muito por educação, né? Nós costumamos trazer muito o exemplo da China, né? A China está crescendo, é um exemplo para o mundo, mas a China lá no início dos anos 2000, ela passou por uma profunda reforma educacional. Tá? Não podemos citar inúmeros outros exemplos, a Coreia, né? Exatamente, que cresceram enormemente ao longo das últimas décadas, cujo crescimento passa por educação. Educação para todos. Educação para todos e educação no ensino, especialmente no ensino básico. Isso especialmente no início. Falamos em desemprego, né? A gente rompeu a barreira dos 13 milhões de desempregados e nunca mais voltamos, né? Lá em 2015, ali no governo Dilma, e nunca mais conseguimos retomar. Patamares altíssimos, né? Níveis de desemprego altíssimo. Mas vemos setores, falávamos de inovação, setores que são extremamente carentes de mão de obra. Então aqui é uma contradição enorme. O que nós precisamos para impulsionar que essas pessoas tenham qualificação e possam se inserir de novo no mercado de trabalho? Então passa por educação tanto no nível básico quanto profissionalizante, porque temos espaço aí para geração de mais emprego que está com a oferta aí na rua e não consegue efetivamente contratar por não ter mão de obra qualificada. Então precisamos equalizar essa questão, né? Investir olhando também para o futuro, para as novas gerações. E fazer isso é investir em educação. Presidente Anderson Cardoso, muito obrigado pela participação. Presidente da Federação, muito obrigado pela participação, e vamos continuar acompanhando o seu trabalho e o trabalho da Federação durante 2022, com certeza. Tá bom, presidente? Obrigado, Cláudio. Obrigado a ti e a toda a equipe que nos acompanhou aqui. Passou muito rápido. Passa muito rápido. E queria deixar aqui o agradecimento em nome de toda a nossa diretoria pelo carinho sempre presente nos nossos eventos. Prazer estar com você sempre. Prazer também é nosso. Bom, o programa Em Evidência vai ficando por aqui, agradecendo o seu carinho, agradecendo a sua audiência, e você fica agora com o comentário Em Evidência. Comentário em Evidência. Patrocínio Kaisermack Equipamentos. CDP, Consultoria em Direito Público. Solos Portal de Ata Pública. MS Análises Clínicas. Inovação é o tema central da gestão atual da Federação, justamente pela possibilidade de contribuição com o desenvolvimento da nossa economia. Vimos que modelos de negócio que sofreram menos ou inclusive cresceram durante a pandemia foram aqueles modelos de negócio que já haviam promovido digitalização, ofereciam mais valor ao seu cliente e tinham promovido transformação digital, inserindo-se na nova economia. Modelos de negócio que cresceram justamente baseados em inovação. Esse é um trabalho que a Federação tem feito ao longo de todo o ano e vai continuar fazendo no ano que vem. Desenvolveu a sua plataforma de negócios, integrando todas as suas filiadas, justamente para contribuir com a inserção não apenas das associações comerciais e industriais, câmaras de indústria e comércio de todo o estado do Rio Grande do Sul, mas também empresas no novo cenário econômico mundial que passa por inovação e tecnologia. Esses são os setores que estão crescendo, agregando valor, gerando mais empregos, e tudo isso depende de um pilar essencial, que é a educação. Por isso a Federação olha para a inovação sem descuidar do tema educação. A educação é fundamental.
Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV.